Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a missionária Regiane. É um prazer imenso estar contigo nesta manhã de terça-feira. Quero louvar a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. Pedir a Ele que nos conceda um dia de paz, um dia de vitória para a glória do seu nome. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 12, e o verso 6 diz assim: E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Meus irmãos, estamos falando nesta manhã da prisão de Pedro. Pedro, um dos apóstolos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali já tinha sido morto Tiago, a fio da espada. E Pedro, provavelmente, ali na contagem do rei Herodes, seria o próximo. Pedro estava preso dentro da prisão, aguardando o julgamento naquela mesma noite ali pelo rei Herodes. Ele ia levar a Pedro a julgamento popular. E enquanto ele se preparava para fazer isso com Pedro, Pedro estava dentro da prisão, dormindo. Eu já ouvi muitas pessoas falando que Pedro era relaxado, que Pedro era isso. Pessoas pregam da maneira que se acham. Mas na minha visão, eu vejo um Pedro confiante num Deus que exulta a sua salvação. Eu vejo um Pedro tão determinado, tão convicto do Deus que ele serve. Por isso ele dorme na prisão, no meio daqueles soldados. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele está tão ali, descansado, que ele dorme em meio à tempestade. Então eu escuto pessoas dizendo como que dorme em meio à guerra. Quem tem paz descansa. Quem tem paz dorme. Quem tem paz confia. Quem tem paz não perde as suas esperanças. Quem tem paz, quem tem um Deus como o nosso Deus, que excede todo entendimento, aleluia, nós temos paz nas piores situações. Assim foi como Pedro. Pedro, ele teve paz em meio correndo risco, mesmo correndo ali o risco de ser morto naquele dia. Pedro, ele descansou num Deus fiel, um Deus que ele poderia descansar. E quando Pedro descansou, ele dormindo ali no meio dos soldados, sabe o que aconteceu? A palavra do Senhor vai nos dizer no verso 7 que Deus enviou um anjo e sobreveio ali, aleluia, um grande terremoto, uma luz resplandeceu dentro daquela prisão e acordou Pedro e tirou Pedro de dentro daquela prisão. Meus irmãos, não como que eu posso dizer, não é no você ficar doido que vai resolver a situação. Não é você perder as estribeiras, perdão. Não é você perder a noção das coisas e agir de outra forma que vai resolver a tua situação. É você ter paz e saber aguardar no Senhor. Pedro sabia exatamente, eu tenho certeza, que Pedro dormiu porque ele sabia exatamente que ainda não era chegada a sua hora. Deus tinha lhe feito promessas, Jesus tinha lhe feito muitas promessas, e algumas promessas ainda não tinham sido concluídas. Por isso que Pedro estava tranquilo. E eu quero te dizer nesta manhã, ei, ainda não é chegada a tua hora. Sossega o teu coração. Acredita e coloca a tua fé, aleluia, a tua expectativa naquele que te prometeu. Porque assim como Pedro, ele dormiu em meio à guerra, porque ele tinha paz. Ele tinha expectativa. Ele aproveitou a oportunidade, aleluia, daquela prisão para descansar no Senhor. E ele dormiu porque ele tinha convicção, Deus, que ele servia. Eu quero te dizer nesta manhã, tenha paz em meio à guerra.
Tenha discernimento em meio à guerra. Qual é o discernimento que eu preciso? É entender que Deus está lutando contigo. Aleluia. Que não adianta você se descabelar. Não adianta você querer, aleluia, agir com as tuas próprias forças. Agora é um momento de você aguardar no Senhor. Esperar que Deus venha e te dê, aleluia, o auxílio preciso, o auxílio necessário e te tire dessa situação. Foi isso que aconteceu com Pedro. Enquanto Herodes estava lá planejando o seu julgamento, Deus estava preparando a saída triunfal desta cadeia. Ei, esta cadeia não vai te limitar. Esta cadeia não vai te matar. Esta cadeia não vai calar a tua boca. Esta cadeia não vai te aprisionar pelo resto da vida. Eu quero te dizer que Deus já marcou a data, o dia e a hora exata de te libertar dessas cadeias. Em prisões vai ser aberta, as algemas vão cair. Oh, Ramandacandarabaxuriandarai. Nesta manhã, pela luz das Escrituras Sagradas, eu te digo, estas algemas vão cair. Esta cadeia que te prende vai ser aberta, mas por enquanto, aguarda no Senhor. Tenha fé naquele que te chamou. Tenha esperança, expectativa e paz naquele que te prometeu. Tudo irá acontecer. O anjo do Senhor, aleluia, aparecerá no meio desta prisão e te dará aquilo que você precisa. A luz, a direção e a ordem dele vai ser: levanta. Desperta, acabou o tempo de prisão. O Senhor te chama para viver o novo, o sobrenatural. Que nesta manhã o anjo do Senhor te toque, e assim como ele tocou a Pedro, aleluia, toque você e te desperte para viver aquilo que ninguém mais viveu, o sobrenatural. Ai, talvez o cenário tenha te desanimado, mas eu quero te dizer nesta manhã, se anima, porque o Deus de paz, se apresenta nesta manhã para que o nome dele venha ser glorificado na tua vida. Se prepara, Pedro, porque o Herodes que se levantou contra a tua vida para te aprisionar, ele não vai ter o poder, aleluia, de te guardar em prisões nenhuma, porque o Senhor te chamou para ser livre. Seja livre nesta manhã, Pedro. Seja livre nesta manhã, em todas as áreas da tua vida, porque o Senhor está te libertando, diz o Senhor. Que Cristo Jesus te abençoe e te conceda um dia triunfante. Aleluia, que através desta palavra, tudo aquilo que te cerca, todas as algemas, seja agora desfalecida, quebrada, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça prosperar os teus caminhos, para a glória do nome dEle.